Olha, agora eu queria que você prestasse atenção nessa história, se colocasse um pouco no lugar da família que a gente vai mostrar. Imagina que você foi dormir depois de um dia de trabalho daqueles. Antes de deitar, você dá boa noite para suas filhas de 13 e de 14 anos. Tá tudo certo. Boa noite, filhinha. Boa noite, boa noite, boa noite. Mas de manhã, quando você acorda, as meninas não estão mais no quarto. Opa! E aí o que acontece? Não tenha dúvida, bate um desespero. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. A família inteira se mobiliza para procurar as garotas. Nada de notícias. Nada! Depois de quase 24 horas, surge uma pista. Uma casa onde estava rolando uma festinha com várias pessoas e muita bebida. As irmãs estavam na festa. Naquela mesma casa, elas teriam sido abusadas por pelo menos 3 rapazes. 3 rapazes, meninas de 12 e 13 anos. Foi em fevereiro, no Guatupê, no bairro Guatupê, em São José dos Pinhais. Mas só nesta semana, um mês depois da denúncia da mãe das garotas, é que o inquérito policial foi instaurado para investigar o que realmente aconteceu. E tem novidade. E contradição também nos depoimentos. Vamos relembrar, esquentar a memória um pouquinho. 2 adolescentes de 13 e 14 anos que tinham fugido de casa foram encontradas em uma festa no Guatupê, em São José dos Pinhais. O dono do local, um rapaz de 21 anos que terá a identidade preservada, conta que naquela noite, ao chegar do trabalho, ele encontra 7 pessoas na casa dele. Ele sabia que alguns amigos iriam para lá com algumas meninas, mas o dono da casa afirma que não conhecia as irmãs. Os piá tinha falado que ia chamar as meninas quando eu saí do trabalho. Daí eu falei, não, pode chamar. Só que eu não sabia que era de menor. Era nesse ambiente, um quarto que tem separado da casa, que as festas aconteciam. A gente até percebe que aqui tem um aparelho de som. Então, toda a música vinha daqui, junto com um lavabo. Justamente para que as pessoas, os convidados, não precisassem entrar na casa do rapaz. E também, um outro ambiente que era permitido que eles ficassem, era aqui, na frente da casa. Mas, naquela noite, o dono do local chegou do trabalho, perto das 8h30, 9 horas, ele já tinha combinado com os amigos que eles viriam para cá. O que ele não sabia é que ele iria encontrar a porta do quarto dele trancada. E aqui nesse cômodo, ele acabou encontrando as 2 meninas. Eu cheguei, arrombei a porta do meu quarto e peguei os 3 piá deitados com as meninas. De acordo com ele, é nessa hora que a mãe das adolescentes aparece com a polícia e leva as irmãs embora. A mãe da menina chegou falando, chama a polícia, tem de menor aqui dentro. Bom, o negócio é o seguinte, vamos entender melhor essa história. A Dani Sivieri já está aqui, a nossa repórter, para conversar com a gente ao vivo. Tem contradição aí, não tem, Dani? Tem sim. Muito boa tarde a você, Jason, boa tarde a todos que nos acompanham. Tem contradição sim, porque um dos suspeitos diz que ele só chegou em casa e viu a cena, como nós ouvimos ali ele contando que é o dono da casa. Já o outro suspeito também, de 21 anos, Jason, ele já conta diferente. Ele diz que o dono da casa também se envolveu com as meninas primeiro. Então é o seguinte, você viu aí que as meninas teriam sido violentadas na frente de várias pessoas. Você acompanhou também o que disse o rapaz que mora na casa onde a festa estava rolando. Só que o depoimento de um dos suspeitos coloca em xeque a versão do dono do imóvel. Essa contradição que a Dani está falando aqui e que nós vamos tentar entender depois da reportagem. Aliás, começa a entender já, põe no ar. Elas estão meio, nervosas. Tem dias que elas não comem, depressão. Por que eles vêm mexer logo com uma menina que está se informando ainda? Eu acho nojento isso, na verdade. Depois do relato da mãe das adolescentes, outras testemunhas foram ouvidas sobre o que teria acontecido na noite do dia 5 de fevereiro. O interrogatório de um dos suspeitos deve ajudar a entender o que aconteceu na festa. O suspeito não fala de drogas, mas ele confirma a bebida alcoólica. No trecho do depoimento, ele diz assim:
que afirma que não estavam bebendo, mas que todos que estavam ali bebiam vodka. Um dos piates, com até um menorzinho, tava com 12 anos, com um corote na mão e com um pozinho branco na mão e misturando, assim, dentro do corote. Ele também relata que as duas meninas foram abusadas, primeiro pelo dono da casa, descrevendo que a situação foi na frente de outras pessoas. O trecho diz que, questionado se sabe se A era virgem, o interrogado afirma que não, pois na madrugada, além de conversarem, transou primeiro com A, consumando o ato com conjunção carnal e 5 minutos depois teve relação com N na cama de solteiro, na frente do interrogado e de outras 3 pessoas. E que depois ele teria feito o mesmo com uma das meninas e outro rapaz que seria menor de idade com a irmã mais nova. O trecho diz assim, que se beijaram e depois saíram do quarto retornando por volta das 8 horas. Que a partir daí, o interrogado teve relação sexual com N, com seu consentimento, enquanto A e R estavam na cama ao lado também mantendo relações sexuais, que afirma que tudo foi consentido. Mesmo o suspeito relatando que houve consentimento, quando envolve menores de 14 anos, a lei entende que há crime de estupro presumido. 2 menores, uma de 14 e uma de 13 anos. Né? Abaixo de 14 anos não existe a presunção de consentimento. Então eu já estou diante de um fato de um crime hediondo, inclusive. A menor de 14 anos, pelo relato tanto do interrogado na delegacia, quanto da mãe das menores que ouviram delas mesmo o que ocorreu, nota-se que elas foram embriagadas, caracterizando, está aí, independente do consentimento, o estupro. Ainda na época do abuso, nossa reportagem procurou o dono da casa e ele negou a situação. Eu voltei do trabalho 8 horas. Eu cheguei com a porta aberta, com um monte de piada na minha casa. E a hora que eu olhei, a porta do meu quarto, as 2 portas do meu quarto estavam fechadas. Eu cheguei, arrombei a porta do meu quarto e peguei os 3 piá deitados com as meninas. Mesmo com o boletim de ocorrência, o inquérito foi aberto quase 1 mês depois do fato. A mãe está mais confiante agora que o caso está sendo investigado e pessoas estão sendo ouvidas. Meu marido já foi na delegacia, já deu o depoimento dele. Eu dei na primeira vez que eu fui gravado e estamos aguardando. Para as adolescentes, fica o arrependimento de terem ido à festa e os traumas causados pelos abusos. A gente tá meio que arrependida do que a gente fez, de ter saído de casa. A gente também se sente muito incomodada, né, por eles estarem falando as mentiras, contando não a verdade, né. A gente fica meio triste também de saber que aconteceu aquilo que a gente não queria que acontecesse. Tem dias que eu não durmo, tem dias que eu fico pensando, qual foi o meu erro? Onde eu errei? Que eu não consigo, que tudo isso acontece com meus filhos, com a minha vida, e é chocante. É muito triste. As meninas não são culpadas de nada. As meninas têm 13 e 14 anos de idade. Quero que a doutora Márcia me diga se eu estou errado. Mas a culpa é de quem assediou essas meninas, doutora Márcia. De quem ajudou, de quem apoiou, de quem convidou, levou essas meninas para a festa, de quem abriu as portas à noite, de madrugada, para essas crianças entrarem numa festa. Estes são os verdadeiros culpados. A culpa é sempre do criminoso, do ator do crime. Esse autor, são esses rapazes, que cometeram o crime. A culpa não é das meninas, não é da mãe das meninas, a culpa sim é desses autores. Mas a gente entende, quando existe um crime, principalmente envolvendo violência sexual e envolvendo adolescentes, que o entorno todo tente achar o seu lado de culpa, que não existe. É por isso que é necessário sempre um apoio psicológico posterior para que as pessoas possam retomar as suas vidas também. E os homens aí, ô Dani Sivieri, que acompanhou, está acompanhando esse caso desde o começo, para eles houve consentimento. Não forçamos nada. Houve consentimento. Que é isso, Dani?
Pois é, eles têm o falso entendimento, né, Jasson, que se consentiu pode, independente da idade. Só que a gente tem que lembrar que ali elas estavam num ambiente com bebidas alcoólicas, independente da idade. Só a idade, Jasson, ainda que elas estivessem completamente lúcidas, já é estupro de vulnerável, não tem conversa, não tem justificativa para o ato. Porque são crianças ainda, embora sejam adolescentes de 13, 14 anos, a gente consegue ver pela imagem, sem identificar as meninas, que elas são muito crianças ainda, são com corpo de criança ainda em desenvolvimento, né, Jasson? Então, assim, só pela estrutura física você já consegue entender, por exemplo, que elas são menores de 16 anos com toda certeza, que são menores, inclusive, até de 14. E, além disso, uma situação pior ainda é que elas relatam que tinha bebida alcoólica e elas tomaram bebida alcoólica. Elas não sabem até se de repente foi colocado algo no narguile que elas estavam fumando também, que elas falam que fumaram narguile também. Uma das meninas, a mais nova, ela relata essa situação de uma bebida que viu um dos garotos colocando um pó branco ali, que não sabe o que é e nem o que pode ser. Pode ser, inclusive, droga, Jasson. Por quê? Elas comentaram comigo ontem que na sexta-feira, porque veja, a situação toda foi na madrugada de sexta-feira. Elas saíram de casa perto das 10 para as 2 da manhã, andaram 500 metros sozinhas e encontraram 2 amigas e 4 dos meninos. E foram a pé até a casa onde ocorreria a festa. Elas falaram que nessa noite beberam, fumaram narguile. E aí que eu quero perguntar um negócio pra você, Dani. Elas foram forçadas, essas meninas, em algum momento elas relataram que se foram forçadas a beber álcool, a usar o narguile, enfim, algum tipo de outra substância? Não, a princípio elas tinham a curiosidade disso, Jasson. Não sei de qual forma eles ofereceram isso para elas. Porque em algum momento elas falam até que se tinha suco misturado ou se não tinha, porque elas realmente não sabem. E foi isso que aconteceu naquele primeiro momento. Só que alguma coisa realmente elas acreditam que foi colocada nessa bebida, porque na sexta-feira, 7 horas da manhã, elas saíram da casa e ficaram andando por aí. E só voltaram no fim da tarde, ali perto de umas 6 horas da tarde. E é isso que elas nos contam, que inclusive aí eu perguntei para elas ontem, tá, mas e nesse período vocês não se alimentaram, comeram alguma coisa? Tinha alguém cuidando de vocês? E elas me responderam que não, que quando elas chegaram na casa de novo, por volta de umas 6, 6 e pouco, elas só voltaram, Jasson, porque uma das amigas, entre aspas, né, porque isso não é amizade, disse que viu a mãe dela num lugar ali perto e levou elas para o outro lado para que a mãe não as encontrasse. Quando elas voltaram na casa, o menino, que é o dono da casa, segundo as meninas, já estava na casa e pediu até para elas fazerem comida. E elas fizeram arroz, feijão e ele fez alguma mistura que elas não lembram o que foi. E aí elas comeram. Depois disso, recomeçou então a festa com música, com bebida, com narguile e aí que teriam então acontecido esses abusos. Deixa eu prestar atenção aqui um pouquinho. Quero trazer aqui o seguinte, ó. Traz aqui um trecho do depoimento aqui. Um dos suspeitos, ele disse que dormiu na casa porque o dono comentou. Comentou o quê? Sabe pra mim? Comentou que a festa continuaria mesmo depois de toda a confusão. Deixa eu ver um trecho aqui. Quero ver um trecho aqui. E aí eu quero voltar com a Dani aqui, porque tem uma pergunta pra fazer pra ela. Aqui, ó. Estavam presentes, ó. Meu Deus do céu. Você agora há pouco você usou o termo menino, né? Mas são homens de mais de 21 anos de idade, é isso, né? Tinha Jovens. um menor de idade. Tinha um menor, né? A princípio. Além das meninas. Além das meninas. Na verdade, já são 2, porque tem um menino de 12 anos que elas relatam que estava preparando as batidas, imagina, e tem um de 17 que seria o que teria abusado de uma das meninas. Então olha aqui, ó. Esse aqui era uma festinha mesmo. 15 pessoas. Um menor de idade, rapaz, jovem. Adolescentes, permaneceu na casa, chegada da polícia militar, rapaz que não conhece, não sabe o nome dele, tal, festa continuava. Por volta da hora do almoço, quer dizer, esse negócio passou a noite, passou o dia, 3 dias, a mãe procurando as filhas e a festa estava rolando, Dani, a festa estava rolando. E aí, o curioso dessa história toda, sabe o que era? Que daí acharam, a mãe achou, né, desesperada, movimentou toda a família, tal, achou as filhas. Mas aí é o seguinte, e aí é onde eu quero chegar agora, que é em relação ao trabalho da polícia. O que a polícia... É um mês depois para instaurar o inquérito dessa situação, Dani? Exatamente. Eu acabei de verificar, inclusive, que o inquérito foi instaurado no dia 5 de março. Os abusos aconteceram no dia 5 de fevereiro, então foi exatamente um mês depois. E chama atenção, Jasson, eu até comentei isso ontem à noite, o seguinte, que a mãe foi até a delegacia num primeiro momento, a delegacia mandou ela, então, primeiro fazer os exames na filha. Quando ela retornou na delegacia, que foi no dia 11 de fevereiro, ela dá o depoimento dela contando desse suposto abuso. E ainda assim o inquérito não foi instaurado. Ainda assim demorou mais 3 semanas para instaurar o inquérito. E inclusive foi naquele momento que ela pegou a guia
do IML para que as meninas fizessem exame de corpo de delito. Só depois disso é que realmente começou ali uma manifestação. O doutor Rodrigo Riquelme, que é o advogado da vítima, da família das vítimas, ele disse que quando ele entrou no caso, foi ele que comentou conosco que ainda não tinha inquérito policial em andamento. Tinha um procedimento, mas que não era inquérito, e deveria ser inquérito, justamente para apurar exatamente o que aconteceu. Será que a doutora Márcia tem como ajudar a gente a entender isso, doutora Márcia? Sim. Nós podemos fazer, quando existe um boletim de ocorrência, há a possibilidade de se instaurar um procedimento para verificação daquele fato, né? Que tipo de procedimento deve ser instaurado. E também, dentro desse boletim de ocorrência, que as peças já estão em sistema, mas que é necessário uma decisão a respeito de que, se há procedência, a instalação de inquérito policial, se não há nenhuma procedência, o que ocorre, infelizmente, as pessoas fazendo denúncias que não têm veracidade ou que não se sabe exatamente qual o procedimento a ser feito naquele primeiro momento. Então, há essa possibilidade. Isso não quer dizer que a investigação não esteja já ocorrendo, mas ela não está ocorrendo com esse nome. Mas efetivamente, ao final disso, é necessária uma decisão. Ou a instalação de inquérito policial e a continuação de outras peças mais importantes, né, talvez, mas que levem isso a uma conclusão, ou se chegue à conclusão de que, de uma forma justificada, se informe que não houve nenhum crime ocorrido ali. O que efetivamente não é o caso. Talvez fosse a decisão sobre qual o crime que teria ocorrido naquele primeiro momento. Mas num caso como esse, não tinha que ser feito imediatamente, já que se trata de menor, tinha que ir atrás, pegar... Onde estão esses homens agora, Dani? Estão soltos. Todos eles, inclusive o do depoimento que ele confessa ali, né, o abuso. Mesmo ele dizendo não, mas foi consentido, ele confessa a situação do abuso, a situação de crime. Mas ambos estão soltos. Mas aí, doutora Márcia, num caso tratando de menor, doutora Márcia, não tinha que correr atrás disso aí para resolver esse problema logo, doutora Márcia? Botar os culpados, os suspeitos, né, os suspeitos, que a gente está tratando ainda como suspeitos, mas colocar esses suspeitos para responder por essa situação? Veja bem, Jason, eu não conheço o procedimento para lhe dizer exatamente o que aconteceu, mas posso lhe dizer que, até pelo que a Dani falou, que o procedimento estava em andamento. Essas outras medidas, como a solicitação de um mandado de prisão, isso é feito ao juiz e é necessário que a gente tenha algumas circunstâncias antes, inclusive a resposta do laudo. Agora, o que exatamente ocorreu, para que eu opine, eu precisaria ler as peças, né, para dizer isso ou aquilo. Entendo que, pelo que é passado, que talvez isso tenha ocorrido. Dani, mas em que momento foram ouvidos esses pais e outras peças? Você tem informação das datas disso? Tem. Eu vou confirmar as datas na forma correta, mas o pai, por exemplo, eu sei que foi na semana passada, que já tinha se marcado para a semana retrasada, mas foi quando intensificou a pandemia e ele chegou até aí à delegacia, só que daí me mandaram ele retornar em outra data, justamente por conta da pandemia. Mas eu tenho as datas, eu já confirmo as datas aqui para trazer, mas porque agora sim, nós tivemos acesso até ao inquérito, né? E aí tivemos até algumas contradições que vieram à tona mesmo, como o Jason já disse, que é justamente essa diferença ali nos depoimentos. E as meninas, elas não lembram de muita coisa, elas ainda não foram ouvidas, porque para ouvir menor, a doutora até pode esclarecer melhor isso pra gente, doutora, precisa de um procedimento em específico, não é só colocar a menina ali com o advogado para ser ouvida, né? Eu queria que a Dani me contasse agora, Dani, por gentileza, como é que está o estado emocional da mãe dessas meninas nesse momento? Você que tem acompanhado de perto. A mãe está muito abalada, Jason. Mas ela está, por um lado, ela está aliviada, porque dessa vez o caso está sendo investigado. Querendo ou não, a polícia está fazendo o trabalho, mesmo que tenha demorado para colocar, agora a gente viu ali, todo mundo está sendo ouvido, a investigação está em curso. Então, com isso, a mãe fica tranquila, porque não vai passar impune. Mas ela viu, nós vimos ali na matéria, como ela se culpa em relação a isso. Ela tem ainda outros 4 filhos, então ela tenta cuidar de todos da melhor maneira possível, mas é uma situação que ela fala que nem as meninas acabaram fugindo de casa. Ela foi dormir, as meninas estavam dormindo, ela acordou no outro dia, elas não estavam mais em casa. Então, é claro que ela se culpa, só que essa mãe, em momento algum, ela foi omissa ou ela foi negligente, Jason, porque a gente tem informação que desde o sumiço, ela moveu céus e terra atrás dessas meninas. Tanto que foi ela que encontrou, foi ela que chamou a polícia. E as meninas também não estão bem. Inclusive, a maior, a de 14 anos, até achava que estava grávida. Imagina essa situação. Graças a Deus, foi confirmado ontem que ela não estava.
Tá certo, Dani. Obrigado pela sua presença ao vivo aqui no Balanço Geral, no estúdio do Balanço Geral, para ajudar a gente a entender um pouco mais dessa história complicada, né, doutora Márcia? É bastante complicado, nós estamos com meninas muito novas, essas meninas têm que ser ouvidas de uma forma, como a Dani falou, de uma forma especial, ou seja, que é o chamado depoimento sem dano, onde ela não é ouvida nem por um delegado de polícia, nem por um promotor, nem por um juiz, mas com o apoio de um psicólogo para que faça esse meio de campo, para que seja um pouco mais suave e se tragam mais informações. Então isso é necessário ser feito também. E eu tenho certeza que, de forma positiva, sim, se levará a cabo essa situação. A gente sempre confia na postura lisa da Polícia Civil nessas situações. Tá certo. Obrigado, a doutora